Shalom, graça e paz, pessoal. Me chamo Rafael, esse aqui é o canal Torre Vigilante, bem-vindos. Então, pessoal, vou estar falando a respeito da expressão ter paz ou ter razão. O que é melhor, né? Quando você procura na internet e nas igrejas de maneira geral, não apenas em uma denominação, mas nas denominações de maneira geral, você sempre vê as pessoas, sejam elas da igreja, cristãs ou pessoas mundanas, dizendo que entre ter paz e ter razão é melhor ter paz. Porém, ninguém sabe que a origem dessa expressão é enigmática. E eu vou explicar. Existe um poeta que se diz ex-comunista arrependido, chamado Ferreira Goulart. Não se sabe ao certo quando, mas no final dos anos 80 e início dos anos 90, esse cara, que era um comunista na época, ele escrevia num jornal. E ele escreveu uma crônica onde ele dizia viver junto com uma mulher, né? Ele não era casado na época, não sei se ele é casado hoje em dia, mas enfim, na época ele não era. E ele dizia que, ele narrava nas crônicas, né, no jornal, as brigas que ele tinha com a companheira, e ele dizia que que ele preferia ter paz do que ter razão, né? Então, essa frase acabou pegando no meio popular brasileiro e, por culpa do Tiago Brunet, ela adentrou com força nas igrejas. Vou explicar. Existe um livro chamado Especialista em Pessoas, de autoria do Tiago Brunet. E em dado momento, ele cita essa frase, né? Que entre ter paz e ter razão é melhor ter paz. E, como o Tiago Brunet tem um público cristão, tanto evangélico quanto católico, muito grande, principalmente evangélico, essa frase adentrou nas igrejas, né? Porém, pessoal, essa frase, eu tenho notado que essa frase é dita por quem? Por mulheres e por homens que não são tão homens assim, né? Se é que vocês me entendem. Homens que não possuem aquele vigor masculino, aquela personalidade, né, masculina de liderar, de tomar frente, de fazer e acontecer, que são coisas próprias da liderança masculina. São homens fracos, para falar a verdade, né? Por isso que eu falei homens, né? Eu tenho notado isso não apenas numa igreja específica, mas nas igrejas de maneira geral, né? Eu tenho visto pelas redes sociais, né, cultos de diversas denominações diferentes, de denominações históricas, denominações de célula, denominações diversas, né? E eu tenho percebido que geralmente os pregadores que defendem que é melhor ter paz do que ter razão, nenhum deles é homem de verdade, né? Além disso, pessoal, essa frase ela é muito dúbia, vamos colocar assim. Por quê? Porque Jesus, entre ter paz e ter razão, ele preferiu ter razão. Tanto é verdade que crucificaram ele. Os líderes judeus, lá em Mateus 23, nós vemos que Jesus arranjou confusão com os líderes judeus, né? Fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei, arranjou confusão com todos, né? Por causa do reino de Deus, por causa da verdade, por causa do evangelho. Jesus arranjou confusão. Ele, entre ter paz com os religiosos do tempo dele e ter razão, ele preferiu ter razão, né? E muitas vezes nós precisamos nos posicionar e mostrar que nós temos a razão em detrimento da paz, né? Claro que a frase entre ter paz, é melhor ter paz do que ter razão, ela é para um relacionamento homem-mulher. Mas e se o teu cônjuge for mau caráter? E se o teu cônjuge estiver errado? Você vai acobertar o erro dele para ter paz? Não, né? Por favor. Então, pessoal, muito cuidado com essas frasezinhas prontas que você encontra nas redes sociais, que você encontra em muitos púlpitos, né? Infelizmente. Muito cuidado, tá? Porque você pode muito bem estar indo contra a palavra de Deus ao seguir essas frasezinhas que não tem respaldo nenhum na Bíblia e que, além do mais, são frases que fazem com que você tome decisões
contrárias ao que o Espírito Santo quer e contrárias ao que a Bíblia prega, tá bom? Então é isso, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa like, compartilha, e é isso, tá bom? Shalom, graças, paz e tchau.